Fala, trader! Como é que vocês estão? Sábado, dia 5 de abril, vamos aí para mais um novo vídeo para o canal, fazendo uma coisa diferente. Tive a ideia de mostrar para vocês como é que eu faço o meu backtest, como é que é feito. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui a gente tem essa planilha que eu faço esse backtest desde outubro de 2024. E estamos aqui, paramos, o último dia que eu fiz foi em 12 de dezembro, tá? Então, todos aqui foram planilhados. Coloquei aqui qual que era a direção, o horário e coloquei aqui como se eu estivesse fazendo um teste em uma mesa proprietária. Aqui a gente tem mais ou menos como é que foi o nosso payout, nossa taxa de assertividade, como é que está indo. Obviamente que em backtest, né, a gente não tem um emocional. Então, né, o backtest sempre é mais bonito, né? Operações em planilha sempre é um dado mais bonito. Então, obviamente que a gente não pode tirar isso daí como pé da letra, mas diante do nosso relatório de performance da nossa conta, tá próximo aí de 60, 65%. E o payout também é mais ou menos esse daí. Vocês observam que normalmente as minhas operações são de 3 para 1, um pouco mais de 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Então, no nosso backtest está sendo feito dessa maneira. Aí estamos com 86% de assertividade, payout aí de 3 para 1. Quando a gente ganha, a média de ganho é de $219, e quando a gente perde, é uma média aí de perca de $73, tá? Então, nosso último dia aqui foi em 12 de dezembro. Então, vamos aqui para o gráfico. O que é que eu decidi fazer? Eu quis deixar o mais padronizado possível, ou seja, deixar o meu operacional o mais objetivo para poder ter uma probabilidade em cima dessa objetividade. Então, se a gente deixar o nosso operacional, né, subjetivo, não tem como a gente definir qual que é a taxa de assertividade do seu operacional. Então, para isso, a gente precisou deixar ele objetivo. Então, coloquei algumas regras. E uma delas é operar após a abertura para o backtest, beleza? Aqui também, eu costumo dar uma olhada nas notícias, tá? Então, qual que é a notícia referente a esse dia? Inclusive, ainda nem coloquei aqui, eu vou colocar. Então, aqui, ó, para o dia 13 de dezembro, que é o dia que a gente vai fazer, não teve nenhuma notícia. Então, seguimos aí para o nosso operacional após a abertura. Fechamento de mercado, ó, dia 12 aqui de dezembro, fechamento de mercado, a gente faz aqui as marcações, né? Faz nossas análises antes de colocar na abertura do próximo dia. Então, vamos lá. O que é que a gente marca aqui? A gente marca a máxima, liquidez, marcamos também a máxima do dia, marcamos aqui também a mínima, marcamos aqui também o fechamento do dia. Então, a gente faz aqui uma prévia análise. Então, aqui o mercado teve esse desbalanceamento, veio aqui para balancear com esse outro candle. Então, ele cravou aqui nessa máxima desse dia. Então, vamos aguardar aí o que o mercado nos espera, tá? Então, vamos adiantando aqui para o tempo gráfico aqui de 4 horas. Passa aqui para as 2 horas. Mercado altista, né? Sessão da Ásia, de Londres, de 1 hora. Então, ele acaba pegando aqui a máxima do dia, aqui do dia 11, a máxima também da quinta-feira. Vamos ver se começa a deixar mais fraqueza vendedora aqui, tá? Então, perdão, mais fraqueza compradora. Precisa demonstrar aqui mais interesse. Vamos colocar aqui nos 30 minutos. Aqui no tempo gráfico de 1 hora, ele já deixou até um PFR, tá? Preço fechamento de reversão em cima de uma máxima histórica. Então, ponto de atenção aqui, tá? Foi deixado também o Fibel Gap. Vou marcar esse Fibel Gap aqui. Vou marcar aqui. Tá no tempo gráfico de 30 minutos. Vamos ver. Ó, mercado aqui, ó, na pré-abertura, ele já foi rompendo, já foi deixando aqui uma quebra de estrutura aqui, né? Então, isso já na pré-abertura, beleza? Vou botar aqui no tempo gráfico de 15 minutos. Só dar uma observadinha, vamos ver. Ver aqui, que aqui. Aqui teve essa liquidez e bastante rejeição, tá? Então, ficar esperto aqui, ó. Capturou a liquidez e já foi rejeitando assim que captura. Vou botar aqui no tempo gráfico de 3 minutos. Ó, aqui a gente diminuindo o time frame, a gente consegue observar, naquele tempo gráfico maior, a gente deu para ver que, primeiro, ele até demonstrou interesse vendedor, mas ao momento de capturar essa liquidez, demonstrou bastante rejeição. E aqui diminuindo, né, no curto prazo, no curto período de tempo, deu para perceber que aqui foi a fraqueza vendedora. Então vamos lá, vamos para a abertura aqui, ó. Isso daqui é a pré-abertura, vamos ver. Aqui, possivelmente, tá, após essa captura de liquidez, vai ter alguma outra manipulação aqui por cima, tá? Então, não fazemos nada, não vou decidir vender aqui nessa região, tendo visto dessa fraqueza que foi dada, foi mostrada, tá? Vamos aguardando, ó. Aqui tá interessante, hein? Esse tamanho de candle aqui. Divergência no RSI. Vamos ver. Deixa eu ver aqui o VIX também, vamos botar aqui no VIX. Ó, o VIX acabou de pegar esse fundo duplo aqui, fundo triplo praticamente, próximo aqui do gap. Aqui também a gente tem até uma LTzinha, né? Que foi manipulado.
ver aqui, ó, divergência no RSI do VIX também. Então pode ser que o VIX suba, hein? Pode ser que o VIX aqui faça uma estrutura compradora aqui. Então o VIX subindo, Nasdaq para cima, tá? Finalmente aqui para essa região de gap aqui, vamos ver, tá? Então, se o nosso interesse é que o VIX suba, possivelmente o Nasdaq caia, tá? Você vai aqui. Ó, então aqui ele demonstra a sua estrutura vendedora aqui para a gente poder vender a partir do momento em que ele rompe esse Fair Value Gap. Só o que eu não gostei foi que esse Fair Value Gap foi muito grande. Normalmente eu gosto quando a estrutura acontece aqui próximo ao topo. Então, tipo, como foi um Fair Value Gap grande, então a gente teve que esperar vários candles se formarem para ter esse rompimento desse Fair Value Gap. Aqui, né, a gente não tem acesso aos 2 minutos porque, né, teria que pegar um plano maior, né, para o trade view aqui, mas para ter mais acesso a candles anteriores, né, a candles mais antigos. É um dos motivos tanto que a gente só tem aqui até o 1º de outubro. Eu, como aqui o nosso plano é o básico, né, só tem, não consigo botar nem no 2 minutos nem no 1 minuto, segue aqui nos 3 minutos mesmo e vamos. E aí eu posicionaria uma ordem de venda. Só que se eu posicionar aqui ou aqui, né, nesse reteste aqui desse Fair Value Gap, o stop vai ficar muito caro. Então eu vou tomar a decisão de posicionar meu take, perdão, minha posição aqui no 50% desse Fair Value Gap. O stop vai ficar aqui nesse topo. E aí o take a gente pode botar ou aqui nesse fundo, então pagaria aí 2 para 1, ou a gente poderia ser mais arrojado. Então, como o mercado foi subindo aqui com fraqueza, foi subindo, acumulando, deixando bastante divergência aqui no RSI, topo histórico. Então, a gente tem aqui, ó, um fechamento de gap também. Então, poderia colocar aqui no fechamento do gap, ou então nesse fundo duplo aqui também, tá? Então, o risco retorno já bem melhor aqui pra gente. Vamos fazer aqui também uma projeção, tá? Vamos ver se temos aqui algumas confluências. Projetar desse topo até esse fundo, ó, a gente tem um 61 aqui nessa região. Então, daria para colocar? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Preciso ver como é que vai ser a reação do preço ao capturar essa liquidez aqui desse fundo também, tá? Vamos ver se também se pega a gente. Ó, o mercado pegaria a gente aqui, 50%. Então, estamos em operação. Stop vai ficar aqui, de 86 dólares. Vamos ver, vamos ver. Ó, o mercado teria retestado aqui, teria passado calor pra gente aqui, quase stop a gente. Vamos observar. Opa, reagiu bem, reagiu positivo. Deixou um Fair Value Gap aqui. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Deixou outro Fair Value Gap. Ó, retestou no Fair Value Gap. E aí já foi rejeitando bem. Ver se ele renova esse fundo. Renovou, bacana. Opa, olha a maravilha. Ó, rompeu com bastante força. O que eu não vou gostar é o preço retornar. Não vou gostar se ele retornar. Tá, vamos ver. Ó, tá retornando. O que é que a gente pode ir fazendo? Vou trazer já o meu stop aqui para esse topo. Esse topinho aqui, ó. Tá, já garantimos 69 dólares. Vamos ver. Renovou mais um topinho aqui, ó. Já vou abaixar meu stop aqui para esse topo. Bacana. Então, tivemos aí esse take lindo. Vamos ver se ele faz mais alguma coisa. Ó. Então até deixou até. Vamos ver. Temos aqui alguma divergência. Porque aqui, em cima desse gap, esse fechamento até deixou uma nova estrutura aqui compradora, tá? Com esse candle super forte aqui, tá? Então temos até mais uma possibilidade de compra aqui nessa região. Se retestar aqui esse Fair Value Gap, esse Fair Value Order Block, temos uma possibilidade de compra aí também, tá? Ó, retestou. Segurou aqui no 50% do Fair Value Order Block. Vamos ver. Quase estopa. Ó, ficaria aqui, ó. Vamos só posicionar, tá? Eu não vou colocar no backtest, porque tá dentro desse parâmetro aí também, tá? Uma operação, um take. Se fizermos um take em uma só operação, aí a gente já para por aí, tá? Então vamos botar aqui em cima, aqui nessa região de oferta, pagando dois e pouco para um. Opa, bastante pavio, bacana. Vamos ver se ele tá acumulando bastante. Ó, já não tô gostando dessa maneira que ele tá subindo, tá? Vamos ver. Vamos aguardar. Ó, pegaria. Top. Lindo, lindo, lindo. Lindo demais. É isso. Vamos marcar só essa operação aqui na nossa planilha. Deixa eu ver aqui. Dia 13/12, o ativo foi o Nasdaq, o micro Nasdaq. Aqui chegou a pagar 330 dólares. 330 dólares. Aqui a gente fez uma venda. Deixa eu ver que horas que foi isso aqui. Foi às 10h09. 10h09. Beleza. Vamos ver como é que foi a reação do VIX. Vamos ver se a gente agiu bem com o VIX aqui, ó. Nossa, bacana, hein? Bacana, foi lindo. Ó,
a gente tinha aquela LT que a gente havia comentado. O preço até subiu mais, hein? A nossa expectativa era que o VIX ia segurar aqui nesse gap, mas capturou foi essa liquidez aqui, segurou foi nessa região, tá? Bem top, muito bacana. Região aí do VIX, tá? Ele já tá demonstrando de novo fraqueza vendedora aqui, tá? Pode ser que dê continuidade aí, né, para essa queda no Nasdaq e o VIX continue a subir. Beleza? Vamos aqui pro próximo dia. Dia finalizado aí com sucesso. Vamos apagar isso daqui tudinho. Vamos botar aqui no tempo gráfico diário. Vamos fazer aquelas mesmas marcações, tá? Então, a máxima aqui do dia, a mínima do dia. Aqui, fechamento do gráfico, né, aqui da sexta-feira. Aqui eu vou botar também no gráfico semanal, né? Como já passou a sexta-feira e se iniciará mais uma semana, então vou marcar também aqui a mínima da semana. Temos aqui confluência também com esse topo. Então, talvez capturando essa liquidez aqui, forme uma nova estrutura para compra aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui como estamos nos dados econômicos. Aqui, ó. Segunda-feira, dia 16, a gente teve o flash. Como eu já expliquei para vocês, o flash é uma preliminar. É só o que é que eles esperam, tá? Então a gente teve aqui o PMI industrial e tivemos o de serviço, essas 11h45, tá? Vamos ver. Então aqui os dados anteriores aqui para manufatura era de 49,7. E aqui o esperado era que houvesse uma diminuição para 0,4. E aqui, né, como já saiu o resultado, né, teve uma diminuição mais baixa do que o esperado. Então foi para 48,3. E já aqui para os de serviços teve um aumento. Então a expectativa era que houvesse uma diminuição, né, de 56,1 para 55,7 e veio acima do esperado. Veio acima do esperado. Então para o setor industrial veio abaixo e para o setor de serviços veio acima. Tá? Então isso daí pode ser visto como um dado positivo aí para o Nasdaq, tá? Isso aqui para segunda-feira, dia 16. Vamos ver aí como é que foi. Tá? Vamos adiantando. Vou colocar aqui, né, gráfico de 2 horas. Temos aqui candles fortes, compradores. Gráfico de 1 hora. Ó, candle forte. 30 minutos, vamos ver. Candle fraco, bastante rejeição. Segurando aqui nesse FVL Order Block. Tá, ele até chegou a romper esse topinho. Aqui já estamos na pré-abertura, né? Então vamos analisar aqui a pré-abertura. Aqui, ó, dá para perceber que já está demonstrando fraqueza vendedora. Tá, em cima dessa acumulaçãozinha. Então temos aqui fraqueza vendedora. Deixa eu ver o VIX, como é que tá a situação do VIX daqui nos 15 minutos. Ó, falei para vocês que o VIX estava demonstrando fraqueza aqui vendedora. Então poderíamos ter essa expectativa de alta aqui para o VIX. E de fato foi. Tivemos aqui um gap aqui de quase 4% aqui de alta. O VIX aqui está caindo. Caindo, não sei, vamos ver, deixa eu traçar aqui essa Fibogap, esse fundo até esse topo. Ah, tem mais chão, hein, para o VIX cair. Pelo menos 30%, 50% aqui. Mais chão, hein? Então, seria interessante que ele fosse caindo, mas já deixando fraqueza aqui, tá? Para depois ele subir aqui novamente. Então, VIX subindo, aí Nasdaq para cima. Só que aqui, se ele for corrigindo dessa maneira, o Nasdaq vai para cima. Então, minha expectativa é que sim, tem mais chão aqui para ele cair, pelo menos para essas regiões. E com base nos dados econômicos, também estamos enviesados para alta, tá? Então, conseguimos fazer essa boa confluência aqui, essa correlação entre dado econômico, VIX, e também aqui identificamos essa fraqueza compradora aqui, ó, perdão, fraqueza vendedora em cima dessa região, que era a região aqui de 30 minutos, né, a região aqui de Prevalue de Block aqui segurando nessa região. Perfeito? Vamos lá aqui, vamos para a abertura. Conforme dito, estourou para alta mesmo, não faço nada por enquanto, nada ainda. Eu tenho essa possibilidade aqui de compra, viu? Aqui em cima desse order block. Ó, estourou pra cima, hein? Estourou pra cima. Olha. Eita, hein? Olha só. Ó, caindo com fraqueza. Fraqueza aqui. Deixa eu traçar uma fibo. Então temos aqui os 50%, temos um value gap, temos um order block aqui. Vamos ver se ele segurou aqui nessa região. Pena que não temos os 2 minutos aqui, hein, pra ver. Talvez se deixasse algum value gap aqui, pra gente poder comprar. Segue o jogo, vai. Segue o jogo, vamos vendo, vamos vendo.
Felizmente não temos os 2 minutos aqui para poder ver se tinha algum fair value gap aqui. E aí, rompendo uma estrutura aqui, formando essa estrutura compradora, a gente poderia comprar. Ou então ser mais arriscado mesmo e já tivesse comprado aqui. Ou então aqui nesse reteste mesmo desse order block em cima dos 50%. Tá? Tem essa possibilidade também. Vamos fazer aqui uma projeção para cima, até onde ele pode chegar. Ó, aqui a gente estava numa grande acumulação, né? Vou projetar isso daqui para cima. Projetar isso daqui para cima, vamos ver como é que vai ser essa situação, tá? Então tem mais alvos aqui para cima, para ele buscar. Ó, então vamos lá. Aqui a gente tem um fair value gap. A gente tem um fair value gap que foi rompido, ó. Percebe aqui, ó, esse rompimento desse fair value gap, certo? Maravilha. Vamos ver se ele rompe de volta. Ó, rompeu. Rompeu novamente. Aquela dica que eu dei para vocês. Só que aqui não foi um candle tão forte assim, tá? Olha o tamanhozinho desse candle comprador em comparação com esses demais aqui. Meio estranho. Bom, vou comprar. Vou arriscar aqui essa compra. Deixa eu ver como é que tá o VIX. O VIX tem mais espaço aqui para poder cair, ainda não chegou nem nos 50%. Então tem mais espaço aqui para ele poder cair, segurar aqui nos 50%. Então se o VIX aqui cai, Nasdaq aqui tem essa possibilidade para subir, tá? E chegar aqui nesses alvos que foram espelhados. Agora sim, confesso que eu não gostei tanto aqui desse candle, tá? Não gostei, mas vou fazer essa compra. Vou fazer essa compra aqui. Esse candle não tá tão convencido que vai subir. Stop aqui no fundo, take aqui nesse topo. Esse retorno de 4 para 1, maravilha. Segue o jogo. Stop aqui é de 11 pontos também. Ó, estopou. Maravilha. Ótimo. Estopamos. Dia 16 do 12, Nasdaq, MNQ. Tivemos aqui 11 pontos. 11 pontos dá $22, né? $22. Aqui a gente fez uma compra. Isso aconteceu às 10h42. 10h42. Estopamos, beleza? Segue o jogo. Aqui também no nosso operacional serão 2 entradas, tá? Serão 2 entradas. Se tiver mais outro stop. Olha, que safadinho, hein? Tá bom. Então aqui a gente tem essa liquidez aqui, essa micro liquidez, que foi capturada, né? Aqui bem picototinho, ó. Pavio capturou e já foi rejeitando ela. Aqui temos uma região aqui também de demanda, tá? Então temos essa região aqui de demanda. O que é que a gente pode fazer? Ó, a gente já perdeu 3 oportunidades. Perdão, perdemos 2 oportunidades, então tinha essa possibilidade aqui de compra nesse reteste, tínhamos essa outra possibilidade aqui também de compra nesse reteste, que eu cantei para vocês, e a gente acabou estopando nela, nessa que a gente tentou comprar, nesse candle aqui, picototinho, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Já que o preço está respeitando esse fair value order block, então a gente poderia posicionar uma ordem de compra aqui, ó, em cima dele, tá? Só para a gente entrar na operação. Aqui, o risco retorno ficaria de 2 para 1, tá bom? Tá? E temos aqui um alvo também, temos esse outro alvo aqui de 100%, tá? Temos essas 2 regiões aqui de alvo. Vamos ver. Então, tivemos aí uma manipulação, travou aqui na nossa região, tá? E deixou um PFR, bacana. Aqui seria muito bom se ele tivesse deixado algum fair value gap e um candle sendo rompido, tá? Seria muito bom mesmo, se tivesse acontecido isso. Tá? Mas já com esse PFR aqui, já foi bem positivo pra gente. Tá? Então a gente já pode trazer um stop aqui para baixo desse PFR. Tá? Vamos ver como é que vai ser a reação dele. Opa, teria pego aqui, hein, no nosso primeiro alvo. Deixando bastante pavio no fundo. Isso daí é bom pra gente, que a gente tá comprado. Bastante pavio. Opa, maravilha, maravilha. Candle pequeno, vendedor. Positivo aí. Temos um fair value gap aqui, ó. Respeitou, rejeitou ele. É favorável pra gente. Ó, bastante rejeição, bastante pavio. Então não tenho necessidade de eu sair da operação. Temos aqui um fair value, criou outro fair value gap. Olha o tamanho desses candles vendedores pequenos, ó, em comparação aos compradores. Então o mercado está positivo, está favorável para a gente. Olha aí, lindo, lindo. Ó, bastante pavio no fundo. Vemos aqui um fundinho duplo. Vamos ver se cria alguma liquidez aqui, ó. Vamos ver. Ou se ele já sobe direto. Ó, capturou a liquidez e teve bastante rejeição, tá? Aqui temos também
Vamos dar bloquezinho, micro, segurou nele, vamos ver se respeita ele. Ó, respeitou ele. Lindo. Muita rejeição, ó, coisa boa. Isso aqui é muito positivo pra gente. Aí, ó, lindo. E aqui em cima ele vai formando uma cunha. Aqui em cima, ó, próximo dessa região. Ele vai formando essa cunha, essa fraqueza aqui, ó. Então, ficou bem claro, né? Essa fraqueza, essa fraqueza compradora. Ficou bem claro. Então, seria nossa região de take aí pra gente, tá? Então, teria pago aí 142 pontos, dá aí 280, é isso? Vamos ver aqui. 140 vezes 2, isso aí mesmo, 280. Aqui no Nasdaq, dia 16 de dezembro, fizemos uma compra. Isso aconteceu às 11h45. 11h45. Beleza. É isso aí. Vamos pro próximo dia, fazer só mais um dia, tá? Vamos apagar aqui tudo, botar aqui no gráfico diário, né, para fazer aquele nosso fechamento. Então, a gente tem aqui a máxima, temos aqui a mínima, e temos aqui o fechamento do dia. Vou marcar aqui o fechamento do dia. Tá. Vamos ver como é que foi aqui, se tem algum dado econômico. Ó, terça-feira, dia 17. Então, temos aqui vendas do varejo, e esse dado aqui, ó, já a expectativa era que já houvesse um aumento, né? Então, veio acima do esperado aqui. Então, esse dado, vendas do varejo, pode ser visto como dado inflacionário, e aí pode ser ruim para o Nasdaq, viu? Pode ser bem pessimista aí para o Nasdaq, com esse aumento grande, né, em comparação com esse daqui de cima. Tá bom? Então pode ser visto aí como dado inflacionário, beleza? Aqui é o horário às 10h30, tá bom? 10h30, vamos observar aí. Vamos ver como é que foi fazer a pré-abertura aí. Tem o gráfico de 2 horas, o mercado aí está acumulando bastante em cima do fechamento do dia. Hora, 30 minutos. Aqui no 15 minutos. O mercado aqui até subiu com fraqueza, segurou aqui no fechamento, e aí renovou esse fundo. Veio aqui, a gente tem esse seguro aqui no 50%. Vamos também colocar desse fundo até esse topo. Ah, tem bastante espaço ainda para o mercado cair, viu? Tem bastante espaço para ele segurar. Ó, esse 50% tá bem bonito, hein, para ele segurar. Olha esse topo aqui, ó. Bom, então tá confluindo com o nosso viés, né? Dado econômico. Vamos ver o VIX aqui também, se ele conflui. Ó, estamos segurando 50%, hein? Mas subiu bastante. Tem essa próxima liquidez aqui, ó. Vamos marcar essa liquidez, que é a próxima região de interesse dele, hein? Vamos ver. O VIX está subindo com força total. O VIX está subindo com força total, então pode ser que ele dê uma recuadinha para segurar aqui, ou só capturar essa liquidez, ou até mesmo segurar aqui nessa região. Então vamos observar aqui esses dois cenários aqui. Ou ele segura aqui e já sobe, ou ele captura essa liquidez e já sobe aqui direto, tá? Expectativa aí de alta para o VIX também. Ou seja, se é alta para o VIX, é queda para o Nasdaq. Beleza? Vamos para abertura. 3 minutos aqui. Vamos ver. Ó, aí, pegou esse fundinho aqui, já rejeitou. Daí não é tão bom assim, mas vamos observar. Muita volatilidade, né? Sempre na abertura. Bastante volatilidade. Enquanto ainda nada. Enquanto não faço nada. Bastante pavio, ó. Bastante pavio. Bastante rejeição em cima do 30%. Os vendedores estão diminuindo sua força. E possivelmente vai ter aqui, ó, divergência no RSI, ó. De fato teve. Então, ponto de atenção aqui, viu? Na pré-notícia, tá? Vamos ver, vamos ver. Talvez aí a gente tenha uma estourada para cima. Com base nesse gráfico, viu? Deixa eu ver o VIX como tá. Ó, o VIX segurou a região e tá subindo. O VIX segurou e tá subindo. Beleza. Eu queria deixar assim, uma estrutura mais bonita, sabe? Tipo, captura tivesse capturado essa liquidez. Mas
Foi bem isso não que ele fez. Vamos passar essa fibra aqui. Esse topo. Oh, perdão, até esse fundo aqui. Ver. Aqui tem bastante liquidez, ó. Quase um topo triplo aqui. Vamos ver. Segurou no 60%. Aí vamos ver, vamos esperar ele capturar a liquidez, tá? Ainda não teve captura. Pronto. Aqui teve captura de liquidez, segurando 70%. Maravilha. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação do VIX. Beleza. Vamos ver se ele deixa uma estrutura vendedora aí pra gente, tá? Pra gente poder vender. Bacana. Opa. Então aqui, ó, qual vai ser a minha decisão? Como ele fechou com muita força, se ele tivesse deixado pelo menos um pouquinho de pavio aqui, eu tentaria vender no reteste, tá? Mas como ele caiu com bastante força, ó, sem deixar zero pavio aqui no fundo, então normalmente quando eu observo isso daí acontecendo, eu vendo a mercado, tá? Então eu vou posicionar essa ordem aqui, então já vou vender a mercado. Já posiciono aqui, vendendo no mercado. E aqui o nosso take, vou deixar aqui no 50%, tá? No 50%. Aqui, se ele retornar, se ele voltar aqui para fazer o reteste, eu faço outra venda. Então, vou posicionar aqui nesse Fair Value Gap. Se ele retornar aqui para fazer esse reteste, aí eu vendo de novo, o outro contrato. Opa, posicionei errado. Esse daqui. Então, vou posicionar aqui. Stop também vai permanecer aqui. E o take vai permanecer também aqui nesse fundo, tá? Aqui a gente tem também esse fundinho aqui que pode ser uma trava também, viu? Então, ficar atento aqui. Talvez até eu bater uma parcial aqui, ó. Para pagar 2,40 para 1. Bom, vamos observar. Vou apagar aqui essa fibra também para não ficar muito poluído. Vamos observar aqui. Tá deixando bastante pavio no topo, isso daí é favorável para a gente. Ó, teria capturado aqui, ó, teria pego aqui no reteste. Então, beleza, aqui a gente estaria com outra operação. Eu vou posicionar aqui mais um contrato. Teria pego a gente, então nós estaremos com 2 contratos. Vou posicionar uma ordem de compra aqui, né, para a gente bater essa parcial quando ele pegar nessa liquidez. Vamos observando o preço, o que ele vai fazendo. Aqui ele tá, ó, teria pego aqui, eu vou sair com um contrato, botar o lucro no bolso, porque ele tá querendo demonstrar fraqueza vendedora, viu? Então, ó, querendo deixar fraqueza vendedora aí. Então, isso daí é perigoso, hein? É perigoso. Perigoso. Vamos ver. Ó, aqui também já é finalzinho de tarde. Tá estranho, hein? Tá estranho. Acho que eu não vou carregar a tela não, hein? Pelo menos aqui no, aqui nesse, vou botar aqui um pouquinho mais para cima, pelo menos aqui no 50% desse Fair Value Gap, desse order block aqui, perdão. Tá, não vou carregar não. Tá, final de tarde, ele tá demonstrando fraqueza vendedora. Ó, segurou aqui, fez um PFR, vou sair. Saiu da operação. Tá? É isso, olha a coisa boa. Olha isso. Coisa linda, hein? Eita, ó. Mas aqui, ó, já era 6 horas, né? Já teria fechado o dia. Tá bom. Então, foi ótima essa decisão. É sempre importante vocês observarem o preço, tá? Deixa eu ver até se ele deixou divergência aqui no RSI. Ó, até tinha deixado já divergência no RSI. Então, sempre é importante observar força e fraqueza do preço, tá? Para a gente ter um olhar mais apurado e reagir ao mercado, né? Então, aqui, o mercado chegou a pagar 279 dólares. Vou colocar aqui, 279. A gente fez uma compra. Perdão, foi uma venda, né? Venda. Isso daí aconteceu às 12 horas. 12 horas. Foi no Nasdaq, MNQ, do dia 17 do 12. É isso. Belezinha, pessoal? Tivemos aí o stop. E a gente teve um stop e 3 take, né? Maravilha. 3 dias aí de opções. Perfeito. Bom, pessoal, tamo junto. Se vocês gostaram aí dessa ideia, se vocês querem que eu faça com mais frequência esses backtests, deixa aqui no comentário, deixa o seu like, compartilha aí com seu colega, com seu amigo, que você queira que ele aprenda mais sobre o mercado. E é isso. Valeu!